Deus é bom, mesmo a gente lendo o que a gente leu aqui em Ezequiel. E Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, mesmo no que nós vamos ler agora de novo. Meus irmãos, olhem, eu tenho consciência absoluta de que eu tenho falado aqui são coisas muito difíceis de falar, mas são a verdade. E hoje, novamente, nós vamos adentrar numa seara muito difícil mesmo, sabe, irmãos? Para a nossa compreensão. Mas eu quero que os irmãos guardem aquilo que eu venho sempre reiterando aqui, principalmente quando nós adentramos na providência de Deus no pecado. Já faz alguns devocionais que a gente vem trabalhando sobre isso. Que Deus não é um Deus soberano, é um Deus de providência só sobre aquilo que é bom, agradável, que traz consolo, que traz conforto. Não. Deus também é soberano na dor, no sofrimento, no pecado. E continua ele sendo bom, ele continua sendo misericordioso, ele continua santo e perfeito. As contradições que parecem existir nas Escrituras não estão nas Escrituras, estão nas nossas mentes, que não conseguem alcançar. Eu creio e repito de novo, que a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é perfeita, ela é inerrante, ela é suficiente. Ela é perfeita, não tem falhas, ela é suficiente, é para aquilo que a gente necessita, né? E ela é poderosa, ela é eficaz em tudo aquilo que ela diz. Então quero que você abra o texto aí em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é o profeta Jeremias. O que ele vai dizer aqui não é diferente do que nós lemos no capítulo 8 aqui de Ezequiel. Não é? Você percebeu, eu vou até voltar aqui em Ezequiel, no capítulo 8, mas pode abrir Lamentações, capítulo 2. Só para pontuar para vocês aqui, as palavras duras do Senhor no verso 18, que foi até repetido, né? Por isso também eu os tratarei com furor. É o verso 18 lá de Ezequiel, capítulo 8, que nós lemos aqui na abertura do culto. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. E nós lemos o capítulo 8 de Ezequiel. E atrelado a isso aqui, o Senhor sempre está dizendo: você vê, filho do homem, as abominações, você vê, filho do homem, as abominações, você vê, filho do homem, as abominações, ele sempre está dizendo isso. Então, só pelo texto aqui de Ezequiel, olhando assim, sem se aprofundar, Deus não está fazendo nada de injusto com o povo. O povo merece, o seu povo, o povo de Deus. E que ele usa essas expressões: não terei piedade, não os pouparei. Podem gritar pedindo socorro, e eu não vou os ouvir. E tudo isso aqui, meus irmãos, terminou, sabe como? Naquilo que nós estamos estudando aos domingos. O exílio e o Senhor trazendo eles de volta. 70 anos no cativeiro. Agora vamos para o nosso texto em questão. Aqui é um dos textos mais difíceis, meus irmãos. Mais difíceis. E eu queria ler, não só o verso que está aí para os irmãos, o verso 20, mas eu queria ler do verso 18. Não, 17. Do capítulo 2, Lamentações, verso 17. Verso 17, Lamentações. Olha o que está escrito aí, ó. O Senhor fez o que tinha em vista, cumpriu as ameaças que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou sem dó nem piedade, deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você. O você aqui é Israel, o povo dele. Entendeu? É o povo dele. Por causa de você, e exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro, de dia e de noite, não descanse, que a menina
de seus olhos não pare de chorar. Levantem-se e clamem de noite. No princípio das vigílias, derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Esse texto agora que vem, o verso 20, é um dos mais horripilantes. Vê, ó Senhor, e considera a quem tratastes assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deveriam ser mortos no santuário do Senhor? Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os matastes no dia da tua ira. Fizeste matança sem dó nem piedade. Convocaste toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus, a olhar e continuar olhando das virtudes que emana de Ti. Que Tu és bom, que Tu és santo, que Tu és perfeito. Deus, eis diante de nós aqui um texto tão difícil, mas está aqui, Senhor. Se está aqui, tem um propósito. E certamente é para que nós nos submetamos ao Teu poder, à Tua ira, à Tua justiça, que Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui nessa noite. Que tudo que for falado não venha trazer confusão, mas tão somente consolidação de uma fé firmada em Ti. Que nós possamos olhar para Ti, independente das circunstâncias, entendendo e compreendendo mais uma vez que toda circunstância, seja ela boa, seja ela má, seja ela horrível, seja ela horripilante, Tu tens o controle. E a parte que cabe a nós é confiar em Ti. Que saiamos daqui dessa noite com um temor, não de medo, mas de reverência, de respeito, de adoração, de convicção, de como Tu és grande, como Tu és poderoso, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu começo dizendo isso aí, ó, que está escrito para vocês na introdução, que eu já pontuei aqui, né? O livro de Lamentações nos leva, nos conduz, né, a um dos vales mais profundos da dor humana, que eu resumo ali no verso 20. Jerusalém destruída, completamente destruída, num caos total, a imoralidade, sem precedentes, comportamentos inescrupulosos. Mas o texto começa dizendo: vê, ó Senhor. O profeta, quando ele vai clamar por ver tudo isso acontecendo, isso o quê? O verso 20. Você percebeu que do verso 17 até chegar ao verso 20 é um linguajar muito parecido com o que nós tivemos que ler no nosso texto inicial aqui de Ezequiel. Sem piedade, com furor, com toda força. Mas surge o verso 20. E o verso 20 é um registro histórico, meus irmãos. Que Deus deu tamanha autoridade e poder aos inimigos do seu povo, ao ponto de levar o seu povo a se desesperar e cometer o pecado mais cabuloso que a Bíblia condena.
Vê, Senhor. O que é que esse clamor significa? Passa aí, mano. Fica ligado aí, viu, Thiago? Esse clamor não nasce da rebelião dele. Revolta dele porque Deus disse que ia fazer e fez. Ele não se rebela contra Deus. Ele não chama Deus de injusto. Ele não chama Deus de mal. Ele recorre. Olhe como isso é fantástico, meus irmãos. Eu só posso entender que mesmo que o Espírito Santo ainda não tivesse dentro definitivamente dos profetas, isso só vai acontecer no Novo Testamento, e nós somos testemunho disso, o Espírito Santo está dentro de nós, mas certamente o Espírito Santo tomou esse homem ao ponto dele orar a Deus e não sair nenhuma palavra que desonrasse a Deus, mas tão somente de dependência dele. Ele vê o problema que foi profetizado por Deus, a grande lamentação, a grande desgraça, o grande terror, ao ponto de ver as mães comendo seus próprios filhos, os jovens sendo mortos cruelmente, os velhos também, porque tudo isso vai acarretar em ser prisioneiro e passar 70 anos no cativeiro, e ele, quando vai orar, ele diz isso. Ele confia na justiça de Deus, apesar de toda a desgraça. Então, Jeremias nos ensina que mesmo no absurdo do pecado humano e em suas consequências mais horríveis, Deus continua presente, soberano e justo. A providência divina não se ausenta no caos. Ela governa, inclusive, o juízo. Porque tudo isso que está registrado aqui em Lamentações e que nós vemos em Ezequiel, Jeremias, tudo foi juízo de Deus sobre o seu povo. Por quê? Porque eles deixaram Deus de colocar em primeiro lugar e foram adorar outros deuses. E praticaram abominações, como se repete essa palavra várias vezes lá em Ezequiel capítulo 8. Abominações. Então, diante disso, eu divido aqui em 3 pontinhos o que nós vamos tratar aqui. Mas eu não vou me deter no verso 20. Isso vai ficar para o devocional da semana que vem, para a gente entender, né, toda essa questão. Nós vamos para o texto lá, onde de fato isso aconteceu, certo? Para que os irmãos fiquem certos de que essa desgraça aconteceu, de mulheres comerem os seus próprios filhos. Isso é pecado, mas Deus quis assim e ele não pecou, certo? E o que ele requer de nós é o mesmo espírito que estava em Jeremias, de recorrer a ele, de Senhor, tem misericórdia. O que ele pede é misericórdia. E se a gente for olhar para o livro, a Lamentações de Jeremias, são cinco capítulos, né? No capítulo 3 é o que dá a divisão. Fica 2 para um lado, 2 para outro. O capítulo 3 é a grande chave, é a grande virada. É onde se encontra aquele texto que todo mundo conhece. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada dia. E junto com toda essa desgraça, pode acreditar, a misericórdia do Senhor estava ali, com aquele povo. Então, o primeiro ponto, é só ratificando, ó, a providência de Deus não ignora o absurdo do pecado humano. Qual é o absurdo aqui que eu pontuo? É o pecado do canibalismo, de mulheres comerem os seus próprios filhos. E elas estão debaixo de um juízo que o próprio Deus aplicou, né? É só olhar para o verso 17, que é o contexto imediato. O Senhor fez o que tinha em vista. O Senhor fez, cumpriu a ameaça que pronunciou pela boca dos profetas, desde a antiguidade. Derrubou sem dó nem piedade. Deixou que os inimigos se alegrassem por causa de vocês. Aí entenda, olhando para Jeremias, Ezequiel, Isaías, por causa das abominações de vocês, pela vida tão depravada de vocês fazerem até pior do que as nações pagãs. Então, não me arrependo nem um pouco. E tudo que eu disse, eu vou fazer. E aí chegou essa consequência aí. Então, Jeremias, meus irmãos, descreve atos que são ao mesmo tempo desesperadores e pecaminosos. Mulheres comendo seus próprios filhos e sacerdotes sendo mortos no santuário. Não são apenas tragédias, são transgressões graves. Contudo, o profeta afirma que esses eventos ocorreram dentro do juízo anunciado por Deus. No verso 20. Vê, ó Senhor,
e considera a quem fizestes. Outra versão diz assim, né? Na minha, diz: vê, Senhor, e considera a quem tratastes assim. Repito, o profeta, ele sabe que tudo está acontecendo bem na mão de Deus. Mas perceba que para os nossos dias hoje, para muitos cristãos, eu não digo nem para o mundo, não, para muitos cristãos isso não faz sentido nenhum. Eu vou dizer aqui uma coisa, mas eu não estou querendo dizer que você tem que fazer isso, certo? É só para tentar comparar. Tentar comparar, entendeu? Choveu agora, né? Choveu agora. Muitas pessoas estão passando por dificuldades. Não estão? A água entrou, destruiu, casa caiu. Aqui, em Fortaleza. Certo? Aconteceu isso. Se eu chegasse para a pessoa e dissesse assim: ó, se prostre diante de Deus e louva o nome dele, independente disso daqui. Porque tudo isso aqui não aconteceu sem a autoridade dele, sem a vontade dele, não. Isso aqui aconteceu porque ele quis. Eu ia ser apedrejado. Você ia ser apedrejado. As pessoas têm uma dimensão de Deus equivocada. E está aqui, nós estamos vendo vários textos, meus irmãos. É por isso que muitas igrejas hoje, elas não pregam o Antigo Testamento. Elas não pregam. Porque não tem como pregar o Antigo Testamento e ver isso aqui, né? E não ver isso aqui. O texto do verso 17 até chegar ao 20 deixa bem claro quem está fazendo tudo isso, quem autorizou, quem está levantando para fazer juízo foi Deus. O profeta, quando vai orar, reconhece: vê, Senhor. Ele não chama os amigos para fazer como é que chama? Um ato profético para derrubar as cadeias do inimigo que estão tomando conta. Não, ele sabe que é Deus. Ele sabe que é Deus. Eu já disse para os irmãos, isso tem me ajudado bastante, irmãos, para as minhas lutas, as minhas frustrações, os meus medos. Quando eu olho para o mundo, quando eu olho para o nosso país, muitas coisas me deixam indignados, mas de tanto eu ler, de tanto eu estudar, por pior que seja, e ainda não chegou ao ponto, eu acho que talvez a gente nem veja, né? A gente chegar numa miséria tão grande aqui no Brasil que a gente tem que comer os filhos da gente, literalmente. Mas se isso chegasse a acontecer, não seria a primeira vez na história. Deus já tinha feito isso. Deus, não é o diabo, não. Deus. É Deus que faz. Pastor, não está aí. Se alguém conseguir dizer diferente, está aqui o texto dizendo que é ele que faz. Mas ele continua santo, ele continua perfeito, ele continua poderoso, ele continua sábio. Ele sabe o que está fazendo. Aí, quando muito, alguém quer dizer assim: não, Deus tem o controle sobre o mal circunstancial, né? O mal externo, o que acontece de ruim externamente. Mas esse texto está dizendo que Deus também está envolvido até no pecado da pessoa que cometeu. Está envolvido. A mulher que comeu o filho, as mulheres que comeram seus filhos, e tudo de mais escandaloso que aconteceu, é responsabilidade deles. Mas Deus está envolvido naquilo e continua santo. Deus, pelos textos que nós temos estudado aqui, Deus é soberano sobre o mal moral e sobre o mal imoral. Deus é. Seguindo. E foi um texto que nós vimos no devocional passado. Ó. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mande? Aí nós estudamos, o personagem era Ciro. Aí lembra que nós lemos no primeiro verso lá? Ciro não sabia nem quem era Deus. Nem quem era Deus. Aí eu fico me lembrando de alguns sermões que eu escuto por aí. Quando eu vou escutar, né? Eu não gosto de perder tempo, né, irmãos? Eu gosto de ler a Bíblia. E alguém diz assim: olha, dê lugar, senão Deus não te usa. Conversa é essa. Deus, quando quer usar, ele não quer saber, não. Ele usa e acabou. Ciro é um exemplo. Nem conhecia quem era Deus. Normalmente, o exemplo que eu gostava de dar era de Jonas. Jonas não queria ser usado. E Deus usou, né?
Foi do jeito que Deus disse. Mas agora, Ciro não sabia nem quem era Deus, irmãos. E Deus levantou Ciro para fazer o que ele fez. Acabou o reino do norte. Todinho, Ciro levantou. E Deus estava completamente, totalmente envolvido nessas coisas. Isso quer dizer o quê? Que Deus não é surpreendido pela perversidade humana. Ele advertir Israel de que tais horrores viriam como consequência da persistência no pecado ou abominações. A providência divina, meus irmãos, não elimina a responsabilidade humana, mas governa até mesmo os atos maus, sem se tornar o autor do pecado. É por isso que Deus é soberano. É muito superficial acreditar que Deus é soberano só para prosperar, para dar saúde, para dar livramento. Meus irmãos, o que a Bíblia tem nos chamado a compreender que Deus é soberano, meus irmãos, naquilo que a nossa mente não alcança em todas as suas profundidades. E aí o que nos resta, a semelhança de Jeremias, é confiar e saber que existe um mal no mundo, existem os filhos do diabo, existe o diabo, Satanás, mas ele não é autônomo. O pecado não é autônomo. A pergunta que alguém deveria se fazer de vez em quando, não para ter dúvida, mas para ter convicção como Deus tem o controle de tudo. Será que Deus não sabia que Adão e Eva iam cair? Será que Deus não sabia? A turma de hoje aí, os liberais, dizem que Deus não vê o futuro. Deus não vê o futuro. Deus age no presente. Mas se Deus não vê o futuro, que Deus é esse? Que não vê de antemão todas as coisas? Deus sabia exatamente, nós tivemos um método devocional sobre isso, Deus sabia exatamente que o povo ia pecar. Na pessoa de Adão e Eva, ia pecar. Aí alguém pergunta, por que ele não fez nada? Quem disse que ele não fez? Ele fez. Agora, normalmente quem pergunta isso é porque pensa um jeito diferente de resolver. Se põe no teu lugar. Ele já disse que meus pensamentos são muito mais elevados. Se você tiver essa oportunidade, você não vai ter. Se você tiver essa oportunidade de sentar com Deus e Senhor, me explica aí. Como foi? Tu sabia que Adão e Eva iam pecar. E por que tu deixou? Me explica aí. Eu tenho algumas opções aqui. Aí ele dizia assim, mas eu não estou dizendo mesmo. E eu sou obrigado a dizer como é que eu fiz? Confia. Ou então fazer só assim, fulminado. Deixa de existir. Ora, a gente vive isso no nosso dia a dia. Você que trabalha aí. Você chega às vezes no setor lá, estão fazendo uma coisa que não é legal. Você acha que não é legal. Aí você vai no seu superior e chega para ele, ele vai dar um ano em você e diz assim, rapaz, faça. Acabou. E você aceita. Que você tem um temor ali, né? Rapaz, se eu insistir muito, ele me bota para fora. Eu preciso de um emprego. Aí tem gente que perde esse temor de respeito, de reverência com Deus. Deus está dizendo para nós aqui, igreja bíblica. Ei, eu tenho controle do mal. Eu tenho. Nenhum mal me pega de surpresa. A gente olha para um texto desse, rapaz, as mães comiam os próprios filhos. Ai, que horrível. Não, é horrível mesmo. Ai, que horripilante. É horripilante mesmo. Mas Deus sabe da nossa capacidade, do nosso potencial de pecado. Deus sempre soube. E nós temos uma mania de ir ao passado, ver as desgraças que acontecem no passado, e a gente pensa assim, não, mas se eu estivesse lá, talvez eu não fizesse isso. Bote na sua cabeça. A probabilidade, se você estivesse lá, era de você fazer igual ou pior. Pode ter certeza. A gente que ensina história, um dos principais pilares que a gente diz para os alunos é o seguinte, quando você for para a história, você veja a história toda lá. Você não carregue nada daqui para lá não, que não dá certo. Tem uma palavra chamada anacronismo, né? Não leve não, que não dá certo. Você tem que ir para lá e ser abduzido por aquele local lá e entender todas as implicações. Aqui no caso, se nós estamos lendo, é horrível, é terrível, o verso 20 de Lamentações 2, é terrível, você fique no lugar de Jeremias, que viveu isso.
E olha a oração dele. Vê ao Senhor. Considera a quem tratastes assim. Então, ponto 2 agora. Aqui são as lamentações de Jeremias, né? As lamentações de Jeremias é para ser as lamentações do povo. É para ser as nossas lamentações. No momento de maior crise, seja ela pessoal, seja ela coletiva, não se desespere. Sofra a dor, entendeu? Sofra a dor, mas sempre recorra a Deus sabendo que Ele é o único que pode aliviar, porque foi Ele que disse, no próprio Lamentações, que Ele é misericordioso. E a misericórdia dele se renova todos os dias, inclusive nesses dias de grande desgraça. Os lamentos de Jeremias não são acusações contra um Deus injusto, mas confissões dolorosas sobre a disciplina divina. O profeta reconhece que a culpa de Jerusalém e a retidão do juízo de Deus. Ele diz, Lamentações 1:18, ó. Você pode até marcar lá. Ele diz, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Porque a tendência da gente, quando vê assim uma desgraça dessa, tipo os filhos, os inocentes sendo comidos pelas mães, os jovens, tão jovens, morrendo de forma tão trágica. Nós vimos, quando estudamos outros profetas, quando a Síria foi atacar o povo de Deus, a profecia dizia que eles iam ser tão sanguinários que eles iam pegar as mulheres grávidas e iam parti-las no meio e tirar os seus filhos de dentro e assassiná-los. E isso aconteceu, irmãos. Isso aconteceu. E foi Deus que levantou. Toda essa desgraça aconteceu. Mas o profeta sabia que eram culpados. Às vezes a gente quer colocar o amor de Deus para justificar as desgraças da gente. Não, mas Deus é amor, Deus não vai deixar isso acontecer. Não, mas não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar assim, ó, Deus é justo e Ele não vai deixar a gente impune se a gente continuar vivendo para nós mesmos, se a gente continuar blasfemando contra Ele, se a gente continuar vivendo abominações contra Ele. A gente nunca olha para a justiça de Deus. A gente só olha para o amor de Deus. Olhe para o amor de Deus com a justiça. Olhe para a justiça de Deus com o amor dele também. Não anule uma nem a outra. Porque as duas agem juntas. Da mesma maneira que Deus está descendo a sua ira impiedosa, como nós lemos em Ezequiel e lemos aqui. Piedosa, pode gritar, pode e clamar, eu não vou ouvir. Ele também está derramando sua graça, a sua misericórdia, porque ele não mente, as duas coisas acontecem. Lamentações 5,16, olha o que aqui diz, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Olha aí, Jeremias lembrando de novo, que tudo que está acontecendo é culpa deles. Verso 21. Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. Isso aqui é uma humilhação, meus irmãos. É uma humilhação. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Olha aí, irmãos. Fizeste matança. O profeta dizendo, Deus, tu fizeste matança. Ele está usando quem aqui? Os babilônicos. Certo? Aqui no caso é os babilônicos. A Babilônia. Fizeste matança sem dó nem piedade. Convocaste, verso 22, convocaste de toda parte terrores contra mim. Quem está dizendo isso? Aquele que começou a falar lá, veio ao Senhor e considera todo o mal que acontece com ele, a semelhança de Jó, ele reconhece que é Deus que está fazendo. Mas, em momento algum, ele perde a reverência, o temor. Ele está aqui clamando, o único que poderia acalmar, o único que poderia dar misericórdias. Ele diz, como se fosse um dia de festa, humilhação. Aí você lembra, ó,
Que ele diz aqui, ó. Verso 17, o finalzinho do verso 17, ó. Derrubou sem dó nem piedade e deixou que os inimigos se alegrassem, fizessem festa. Olha aí. Os caras cruel e se alegrando no que eles estavam fazendo. Aí ele diz no final do verso 22, não houve quem escapasse ou ficasse com vida. Num dia da ira do Senhor, os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. Aí vamos para o ponto 3. Partindo para o final, irmãos. Não podia terminar, né? Depois de tanta desgraça, está aqui, ó. Misericórdia. No centro do livro e no centro da dor, surge a mais surpreendente declaração de esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Vou dizer um negócio para você aqui. Lembra que eu disse que tem horas que a Bíblia fala que parece contradição, né? Então preste atenção. Só aqui do verso que a gente leu, né? Do verso 16 até o verso 22. Foram ou não foram consumidos? Olhando para o texto. A criancinha que foi comida pela mãe não foi consumida, não? Os jovens que morreram na espada. As virgens, os jovens que morreram. Tudo o que aconteceu, os terrores. Não foi um tipo de consumação, não? E o que é que esse texto está dizendo aqui? As misericórdias do Senhor se renovam para não sermos consumidos. É porque aqui, meus irmãos, quando se trata do povo de Deus, lembre bem, quando se trata do povo de Deus, Deus não está falando de perdição, de banimento, de afastamento, de isolamento de Deus. Inferno não. Falando de castigo. De castigo. É uma forma de Deus evangelizar o mundo. Olha, se eu faço assim com os meus, imagine com aqueles que não são meus. Então você que é crente, se perturbe não. A salvação dada, ela não é tirada. Certo? Ela não é tirada. É aí que entra o consumido. A sua relação com Deus, a morte, por mais cruel que ela seja, ela não te afasta e te bane de Deus, não. Porque as misericórdias do Senhor, talvez tivesse alguma implicação. Nós já temos essa verdade já explícita no Novo Testamento. Jesus venceu a morte. Então, se o castigo de Deus seja por meio de um homem, no caso, eu vou lembrar aqui, Hitler, sem falar dos outros lá, Mao Tse Tung e todos os outros que mataram muita gente. Vamos pegar o Hitler. Matou Hitler. Tudo que ele fez foi cruel. Cruel com o povo judeu. Foi cruel. Quem já assistiu o filme aqui sabe o quanto aquele homem foi cruel e maligno. Mas Deus estava ouvindo em tudo aquilo. Agora diga para mim. Todos os que morreram das mortes mais cruéis, sejam no gás, sejam torturados, partidos ao meio. Pensa aí. Se eles eram do Senhor, quando o Senhor vier, eles vão ressuscitar ou não? Vão ou não, irmãos? Vão. Então é misericórdia do Senhor. A causa de não sermos consumidos por Ele. Por Ele. Por isso que eu digo, meus irmãos, o que está escrito lá em Tiago 4:4. O maior inimigo do mundo não é Satanás, é Deus. Esse, de fato, consome por completo. Graças a Deus que Ele nos chamou. Agora, nós temos a responsabilidade de viver clamando a esse Senhor, que tenha compaixão de nós. E todas as vezes que pecarmos, o que nós temos que fazer é levantar os nossos olhos e pedir perdão ao Senhor. E na aflição, na angústia, na dor, mesmo sem entender, que o que saia da nossa boca seja sempre: Senhor, eu sei que eu mereço, mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. O capítulo 3, onde está esse texto que nós acabamos de ler, olha como é que começa. Olha como é que o profeta se vê: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Olha o que ele diz mais. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz.
Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Eu tenho 30 anos, parece que eu tenho 70. Isso aí é eu que adaptei, tá, irmãos? Despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me faz, não é me fez ou me fará, ele me faz habitar na escuridão como aqueles que morrem há muito tempo. Aí valendo. Quebrou os dentes, está lá no verso 18, com pedras, nas pedras, e cobriu-me de cinza. Aí chega no verso 19, ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Aí parece que deu um estalo nele. Aí ele vem com o nosso texto, ó. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã e não tem fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aí ele diz, ó, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Aí o verso 31, olha o que é que diz o verso 31, no meio de uma desgraça dessa toda. O Senhor não rejeitará para sempre. Verso 32, ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Por quê? Porque não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O profeta entendeu isso, deixou escrito para nós entender o seguinte: por mais que a gente apanhe aqui nesse mundo, às vezes, muitas vezes, sem merecer, no sentido de fato, nós não fizemos nada para merecer aquilo. Mas no fundo, nós merecemos porque somos pecadores. Mas diga assim, intencionalmente, o que nós temos que acreditar é: Deus é misericordioso. Paulo é um grande exemplo disso. Ele escreve para os Coríntios e diz: olha, chegou uma hora que eu pensei que eu ia morrer. Perigo de morte assim de um jeito. Mas eu me lembrei. A minha consciência. Então pronto. A pergunta é essa aqui, ó. Pastor, como é que eu me aproprio desse verso? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Como é que eu me aproprio disso? Primeira coisa, não são as circunstâncias. A prova de que Deus é misericordioso, que a sua misericórdia se renova a cada dia, não está nas circunstâncias. Porque senão, não faria sentido nenhum, que tudo que a gente tirou aqui de desgraça. Então, por onde é que eu tenho que ir? A resposta é simples: a sua consciência. Paulo lembrou do sacrifício de Cristo na cruz. Ele lembrou o propósito principal desse mundo existir. O propósito principal desse mundo existir não foi para dar boa vida a gente, não, irmãos. Não foi. Foi para que Deus fizesse homem, viesse aqui e morresse, entregasse a vida por aqueles que ele chamou ao arrependimento. Só por isso. É tudo para ele. Por isso que Paulo, em Romanos, diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, como é que eu me abraço com essa misericórdia? É tendo consciência de quem Deus é. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. E aí, por fim, Jeremias não afirma que o sofrimento cessou, mas que mesmo durante os piores dias, a misericórdia de Deus continuaria presente. Juízo e misericórdia não se alternam apenas no tempo, muitas vezes coexistem em experiência do povo de Deus. Nós lemos o texto: o Senhor não rejeitará para sempre. Aí nós já estamos adiantados no domingo aqui. O povo passou 70 anos no cativeiro. Saíram. Do jeito que o Senhor disse, saíram. E o Senhor renova eles. E eles vêm. E vai chegar o grande dia que o Senhor reinará por completo. Eu vou trazer aqui uma fala do Piper que eu já trouxe em outros tempos, que eu achei interessante colocar aqui ela de novo. Ó. Você já ouviu essa aqui, ó. Deus está sempre fazendo 1000 coisas na sua vida e você pode estar consciente de apenas 3 delas. Um monte de coisa você não tem nem noção.
Conclusão, irmãos. Lamentações nos conduz a uma fé madura, que não se sustenta em circunstâncias favoráveis, mas no caráter imutável de Deus. Segue. Essa esperança aponta além de Jerusalém, além do exílio, e encontra seu cumprimento em Cristo, que sofreu antes da glória. Não foi assim não com Jesus? Olhe se a história de Israel, sofrimento, martírio, para chegar na terra prometida, não está ali também exemplificada na vida de Jó, onde o final ele celebrou. Olha se não é de Jesus também. Jesus veio, como eu disse domingo, Jesus veio, teve momentos maravilhosos, foi para a festa de casamento, entendeu? Teve momentos de festejar multiplicação de peixe, dar comida para um monte de gente, mas teve tempos difíceis também. O grande problema é esse, não é esse evangelho de hoje. Eles tiram essa perspectiva do sofrimento, da dor. É como se Deus não agisse naquilo dali. É como se duelasse dois deuses. O Deus bom e o Deus mau. Só existe um Deus. E ele age nas duas coisas. Ele usa os instrumentos do mal, a sua imoralidade, o seu mau caráter, as suas ações, para propósitos que ele não se preocupou em explicar todos os detalhes para nós. Mas que ele deixou aqui claro, que ele usa quem ele quer, até quem não o conhece, como Ciro. Então, todo governo humano, seja bom, seja horrível, não está fora do controle de Deus. Não está fazendo nada além do que Deus já assim desejou. E o exemplo máximo é a morte de Cristo. Repito, lá em Atos, dá o nome dos culpados. Mas logo em seguida diz, fizeram tudo como decretou Deus. Pronto, é aí. Beleza. E aí eu queria deixar essas 3 aplicações como sempre. A primeira, aprenda a orar mesmo quando não entende. Pegue exemplo desse aqui, vê, Senhor, considera. Leve sua dor a Deus sem máscara, confiando que Ele governa até o que você não compreende. Segundo, submeta sua dor à justiça de Deus, não à amargura. Justo é o Senhor. No mesmo livro onde ele mostra as atrocidades que Deus disse que ia fazer e fez, sem piedade. Ele se submeteu e reconheceu que o Senhor é justo. Terceiro, busque a misericórdia de Deus a cada manhã, porque ela se renova. Não viva hoje sustentado por misericórdias passadas. Apropie-se diariamente da graça presente. Deus sabe o que está fazendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, quarta-feira que vem, meus irmãos, nós vamos ficar no verso 20. Tenho mais coisas para dizer desse verso 20 aqui. Para tentar inculcar nos irmãos que pode ser a maior desgraça que o homem faça, o pecado. E aqui eu vou pontuar como sendo a maior desgraça, né? Você comer os seus próprios filhos. E Deus está envolvido nisso. E Deus continua bom. Tem outras implicações aqui que eu queria trazer com os irmãos, mas hoje não daria tempo. Então, quarta-feira que vem, nós voltamos para esse verso 20 do capítulo 2. Amém? Assim, eu sempre aconselho, né, irmãos? Leia o livro de Lamentações. São só 5 capítulos. Leia. E se deixe ser cheio da soberania de Deus aqui, nessa desgraça que está aqui registrada. Tá certo? Vamos ficar de pé. E convido todos a estar aqui no domingo.